O que você verá a seguir é um corte do evento que fizemos, do evento científico solidário para arrecadar fundos para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul. Caso você queira ajudar, o Pix continua ativo, contato.litrascience@gmail.com. Se você quiser ver o evento completo, ele está nos vídeos ao vivo aqui no canal. Fica aí com o corte. São propriedades mecânicas. Quando a gente fala de propriedade mecânica, a gente está falando de uma resposta dos tecidos à carga externa. Então, basicamente, eu tenho um tecido, vou pegar exemplo dessa caneta aqui, quando eu aplico uma carga nessa caneta, né, aplico uma força nesta caneta, que é uma força externa, uma força que eu estou aplicando nela, essa caneta ela vai me dar uma resposta, que vai ser manifestada por uma deformação dessa caneta. Então veja, essa caneta aqui eu aplico a carga e ela praticamente não se deforma, né? Essa deformação aqui, se tiver, é muito pequena. Ou seja, é uma resposta, ou seja, a propriedade mecânica desta caneta faz com que a deformação seja muito pequena, quase zero. Então isso já está me dizendo uma característica mecânica dessa caneta. Ou seja, se ela está se deformando pouco, é porque ela é muito rígida. Se eu pegar aqui esse outro material aqui, né, desse pendrive lindo aí que a gente ganhou da Vicon no Congresso Brasileiro de Biomecânica, se eu aplicar uma carga Ainda nesse tem esse aí, mas ainda tem, cara. eu acho que o meu eu dei pra alguém, eu não tenho mais. Olha só que bonito. Eu achei esses dias aqui, não sei o que tem aqui dentro. Bom, se eu aplicar uma carga nesse tecido, que é tipo uma borracha, né, gente? Vejo que o material dele é diferente do material da caneta. Então, se eu aplicar a carga nele, ele tem um outro tipo de deformação. Ó. Ele deformou um pouquinho mais, mas mesmo assim, a deformação é pequena. Ou seja, é uma outra propriedade mecânica. A propriedade mecânica dele é diferente. E se eu pegar esse outro material aqui, que é um outro pendrive, que também é um pendrive que a gente ganhou num congresso organizado de biomecânica, que é o simpósio, esse foi organizado em Caxias, então, presente da FISIC lá, no simpósio de neuromecânica aplicada. Nesse pendrive aqui, que o tecido é um couro, né, uma lapa, se eu aplicar a carga nele, vejo que a deformação foi muito maior. Ó. A força que eu estou aplicando, digamos que foi a mesma nesses três materiais, e teve um deles que se deformou mais, que foi esse aqui. Ou seja, a deformação ela vai ser a resposta que o tecido está me dando a esta carga. E o quanto ele deforma me dá a característica dessa propriedade mecânica. Isso acontece também no corpo humano. No corpo humano, quando eu faço uma contração muscular e o músculo ele aplica uma carga no meu tendão, então ele aplica uma carga no meu tendão e deforma o meu tendão, o quanto aquele tendão está se deformando depende da propriedade mecânica dele. Quando eu fico de pé, quando eu dou um salto, quando eu corro e essa carga acontece nos meus ossos, por exemplo, esse osso ele tem uma resposta de deformação. Né? Pode ser uma deformação pequena, mas uma deformação que acontece. Essa deformação é a resposta mecânica que aquele osso está me dando. Essa deformação, veja, ela pode ser reversível ou irreversível. O que isso significa? Que eu posso aplicar uma deformação, vejam, aqui no caso desse pendrive, que eu deformo ele, e depois que eu deformo, eu paro de aplicar força, ele volta a ser o que ele era antes. Então foi uma deformação reversível pela característica desse tecido. Ou pode ser irreversível. Veja, se eu aplicar uma carga nessa caneta muito grande, vai ser uma deformação que talvez quebre ela, né? Ele não volte, ele seja irreversível. Ou seja, não volte a ser o que ela era antes. Isso é uma característica do tecido, de cada tecido do corpo humano, tá? Então vejo que as forças externas, né, aqui exemplos de cabeçada na bola, né, vejo que essa força externa afeta a estrutura interna do material. E quando eu falo do material aqui, no caso da interação cabeça-bola, pode ser tanto a propriedade mecânica da bola, quanto a propriedade mecânica aqui do crânio da pessoa que está recebendo essa bola, né? Inclusive, nesses dois exemplos, ó, aqui em cima eu tenho um tipo de material, que é uma bola de futebol, é um tipo de material específico, e aqui eu tenho um outro tipo de material, que é uma bola de beisebol.
Então, os materiais aqui são diferentes. Então, o quanto que está afetando, quanto está alterando a estrutura interna, depende desse tipo de material também. Né? Obviamente, depende do tipo de material. A quantidade que esse tecido se deforma vai se relacionar só ao tipo de força que eu estou aplicando. E aqui, quando a gente fala de tipo de força, pode ser uma força de compressão, pode ser uma força de torção, de flexão, de cisalhamento, né? Diferentes tipos de força. Cada força se difere e vai causar um diferente tipo de deformação. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo para vocês. Ó, peguei um material aqui diferente, tá? Um tecido. Esse tecido aqui é um tecido de papel, mas é um tecido, tá? E aqui, quando eu pego diferentes tecidos, poderia pensar em qualquer tecido do corpo humano. Se eu aplicar nesse papel uma carga de tensão, de tensionamento, ou seja, uma vem para cima e outra vai para baixo. Então, eu estou tensionando, ó. Vejam que a resposta desse tecido aqui, ela é muito resistente. Ele não se deforma praticamente, ó, não se deforma. Agora, se eu pegar esse papel e fizer uma carga de compressão, ó, vou comprimir ele, ó, agora vou comprimir. Essa carga de compressão, vejam que ele se deforma bastante. Inclusive, foi uma deformação aqui, ó, praticamente irreversível, porque alterou a estrutura dele, né? Então, a quantidade de deformação, o quanto ele deforma, depende do tipo de força que eu estou aplicando. Se é uma força de tensão, ele é resistente nesse caso. Se é de compressão, ele não é resistente. Se for uma torção, né? Vou torcer, ó. É outro tipo. Até rasguei o papel, espero que não seja importante. Rompeu um tendão. Espero que não seja um papel importante que eu rasguei aqui. Mas vejam que, nesse caso, foi uma deformação irreversível. Depende desse tipo de força. Mas também vai se relacionar ao tipo de material. Como assim o tipo de material, né? Ou seja, o papel é um tipo de material. Ele respondeu desta forma, teve esse tipo de deformação. A caneta é um outro tipo de material. Se eu aplicar as mesmas cargas de compressão aqui, de tensão, de torção, ela responde de outra forma. Ela é mais ou menos resistente. Isso é muito interessante, porque se a gente pensa no corpo humano, vamos pensar nos tecidos do corpo humano, né? Se eu pegar tendão, se eu pegar osso, cartilagem, ligamento, a própria pele, né? A pele é um tipo de tecido, ó. Ele responde de forma diferente às diferentes cargas. E cada tecido tem a sua característica. E essa característica depende aí da quantidade de colágeno que tem esse tecido, depende da quantidade de minerais, a quantidade de proteoglicanos que ele tem, de elastina e assim por diante. Essa quantidade desses materiais vai me dizer como ele vai responder a essas sobrecargas. E outra coisa interessante aqui é de que esse material, ele pode ser o mesmo. Ele, por exemplo, posso pegar 2 tendões, tá? 2 tendões. E pode ser da mesma pessoa, tá? Vou pegar os meus 2 tendões de Aquiles aqui, né? Meus 2 tendões. Um tendão, ele pode me dar uma resposta, por exemplo, da perna direita, que na perna preferida vai ser, vai dar uma resposta diferente da outra perna. Ou seja, uma propriedade mecânica diferente. Por quê? Mesmo sendo a mesma força e mesmo sendo o mesmo material, por que está dando uma resposta diferente? Porque a qualidade desse tecido também depende. Então, digamos que na perna não preferida aqui eu tenha uma lesão, por exemplo, uma tendinopatia. Então, eu tenho dor no tendão ali, tenho uma tendinopatia. Essa dor no tendão, por vários aspectos fisiológicos, não veio aqui ao caso, ele altera a propriedade mecânica do meu tendão e faz com que esse tendão ali agora, que tem, digamos assim, uma pior qualidade do material ali presente, ele responda de forma diferente. Então a gente sabe aí que um tendão saudável, digamos assim, ele vai ter, sei lá, isso varia um pouco, depende de qual autor você vai revisar, mas digamos que um tendão saudável vai ter 95% para cima de colágeno do tipo 1, que é um colágeno muito resistente, ele deixa o tendão rígido, ele deixa forte. No momento que eu tenho uma tendinopatia ou uma própria ruptura que passou por uma cirurgia, eu tenho e o próprio envelhecimento também, né? Eu tenho uma alteração do tipo de colágeno. Então aí é transformado em colágeno tipo 3 ou tipo 5, dependendo da lesão. E essa alteração do tipo de colágeno faz com que esse tendão fique menos rígido, por exemplo, fica menos forte.
Porque eu estou alterando o tipo de colagem, estou alterando o tipo de material, no sentido de estou alterando a qualidade daquele material. De um lado eu tinha um colágeno forte, do outro eu tenho um colágeno mais fraco causado pela lesão. Isso altera a propriedade mecânica daquele tecido. Então esse comportamento, essa propriedade mecânica de um determinado material vai determinar aí o quão rígido ele é e o quão resistente ele é. Então basicamente assim, nos exemplos que eu dei aqui, ó, aquele material mais rígido, como por exemplo a caneta, ele é aquele que mais resiste a uma carga, ou seja, ele deforma menos. Veja que a caneta aqui, ela praticamente não deforma. Então ela é muito rígida. Agora o papel ali, ou o próprio pedaço de couro aqui que eu peguei, ó, ele deforma mais, ou seja, ele é menos rígido. Então essas são as propriedades mecânicas. É isso que a gente chama de propriedade mecânica. O que você acabou de assistir foi apenas um corte de uma das palestras de mais de 15 horas de evento. Se você tem interesse em assistir o evento completo, ele está toda a transmissão aqui no LiteraScience. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação, haverá mais cortes como este. Um beijo a todos, deixe seu comentário e tchau.